Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade eu vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará. E ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia, não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer em destaque nesses poucos minutinhos esta palavra dita pela boca de nosso Senhor, que é a palavra alegria. Porque há inúmeras realidades hoje que nos empurram para a tristeza. Como o apóstolo Paulo diz, nós somos o tempo todo afligidos de todos os lados. Observa, se você liga a televisão, é só notícias ruins, que tendem naturalmente a nos abater. Se você vai para o lado do YouTube, é só notícias ruins, dependendo dos canais que você frequentar ali, é só notícia ruim. Se você liga para alguém, normalmente ela vai partilhar só coisa ruim. O que está acontecendo com ela, com a família dela, com a saúde dela, quem morreu, quem não morreu. Nós somos de todos os lados afligidos. E tendemos, naturalmente, a absolver, porque infelizmente nós nessa hora nos tornamos uma esponja que absolvemos. E quando a gente menos percebe, a gente está tomado por esse sentimento. Como é que você está hoje? Mais ou menos. O que aconteceu? Ah, padre, nem lhe conto. Não é assim? Você olha para a cara da pessoa, o que você tem? Ah, não sei dizer para o Senhor, é uma angústia aqui dentro, é um desespero aqui dentro. Por que eu estou falando isso? Porque há uma orientação bíblica para nós. O Senhor está falando de uma situação não tão simples para os discípulos. Ele está falando que ele vai morrer. E que no primeiro momento, aquela experiência de morte, ela vai causar dentro do coração deles um sentimento ruim de tristeza. Alguns vão se alegrar com a morte dele, vão celebrar, ele morreu. Mas outros ficarão tristes. Mas o Senhor está falando, a tristeza de vocês, ela vai se transformar em alegria. Por quê? Porque aparentemente eu vou morrer. Mas na verdade eu vou passar pela experiência de morte, porque há uma promessa de ressurreição. Então aquilo que no primeiro momento vai se tornar motivo de tristeza, num segundo momento vai se tornar motivo de alegria, de celebração, porque eu venci, eu passei pela experiência de morte. E olha o que diz a nós, irmãos, no livro de Eclesiástico: não entregue sua alma à tristeza. Não te perturbes a ti mesmo nos teus pensamentos, porque a tristeza já matou a muitos, e não ganha nada quem a ela se entrega. Por pior que seja a experiência, nós precisamos nos alimentar com uma virtude chamada virtude da esperança, que tem jeito, que tem solução, que tem saída.
Jesus está falando, a experiência que vocês vão viver comigo, ela não será fácil. Ela vai gerar no coração de vocês uma tristeza muito grande. Mas olha a virtude da esperança. Mas essa tristeza, ela vai se transformar em alegria. Olha para o seu irmão e diga para ele, tudo passa. Tudo passa, irmãos, tudo passa. A pior experiência, ela passa. A mais dolorosa, a mais traumatizante, ela passa. O que o nosso Senhor está convidando o Padre e convidando você? Hoje, que nós o amemos. Que permaneçamos com Ele. Porque Ele sempre está conosco. Sempre está conosco. Independente da situação. A própria mãe, o Evangelho está falando hoje, no primeiro momento ela passa por uma experiência, uma mulher que já teve bebê, ela sabe, dolorosa. Tem umas que dizem, parecia que eu ia morrer. Mas na hora que o bebê sai, ela nem lembra que ela passou por aquilo, demora um tempo para ela estar grávida de novo. Porque se ela fosse memorizar a experiência dolorosa dela, ela nem queria mais ver gravidez na frente dela. Algumas entram num trauma tão terrível que realmente parece que não quer. Mas a grande maioria, a massa maior das mulheres, não é esse o pensamento. Brota uma alegria tão extraordinária. É essa alegria que nós precisamos conservar aqui dentro, independente da circunstância. E quem vai ser o grande portador desta alegria para nnós? O Espírito Santo. Nós começamos cantando, vem controlar tudo do meu ser, Espírito. Vem dirigir o meu viver, Espírito, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Vem, Espírito Santo, me conduza. Eu sempre digo isso, eu vou fechar rapidinho, vou resumir o máximo. Eu visitei uma pessoa em Campo dos Goytacazes, eu vi que tem um bilhetinho aqui, ó, de um casal que veio de Campo dos Goytacazes, por isso que eu vou falar rapidinho. Jorge e Mariluze. São de Campos. Cadê o casal? Me entregaram aqui o papelzinho. Está ali, ó. Vamos aplaudir o casal. Eles estão agradecidos, vieram aqui agradecer. Fizeram no dia 17 de maio 53 anos de casados. Aplauda mais uma vez. Gratidão. Eu morei em Campos e depois voltando a Campos dos Goytacazes, seu Salvador, que se estiver assistindo um abraço, seu Salvador, ministro da Eucaristia, ele visitava os doentes para levar Jesus. E ele dava comunhão para uma pessoa que tinha uma doença raríssima. Era a 7ª pessoa do planeta Terra com aquela enfermidade. Entre os bilhões, ela era a 7ª. Então, ele insistiu tanto que eu fui com ele para visitar a doente. Mas ele me contou a história da doente, da doença rara, que ela tinha dores da cabeça à planta dos pés. Eu falei, vou encontrar com uma mulher bem para baixo, bem deprimida. E ele queria que eu fosse lá dar uma bênção. E eu fui, me preparei para dar uma saber. Quando eu cheguei, como ele já conhecia a casa da pessoa, e ele já sempre frequenta semanalmente para levar Jesus Eucarístico, então ele foi na minha frente, andando assim, e eu fui atrás com os 2 meninos me acompanhando assim. Aí quando eu ouvi lá o barulho, eles dois conversando, dando risada, eu falei, seu Salvador mentiu para mim? Aí eu cheguei, eu não entrei na casa de repente, eu só olhei assim. Aí fiz, oi, boa tarde. Aí ela, boa tarde, para. Eu fiquei mais impressionado ainda. Aí ela disse, ai, para, eu estou tão feliz hoje. 2 visitas importantes. A imagem da Nossa Senhora das Graças estava assim num molde bem grande, bonita. E a do Senhor, falei, ai, obrigado, tal. E aí, conversando com ela, e ela falando toda... Eu até pensei que ela era estrangeira, porque a doença já tinha atingido a voz dela. Então, falava assim, com um sotaque meio do Paraguai, da Colômbia. E aí, conversa vai, eu falei, filho, eu estou curioso. Posso lhe fazer uma perguntinha? Pode, padre. Seu Salvador falou isso a seu respeito. É real? É, padre, é tudo isso. Agora, por exemplo, quando eu estou falando com o senhor, eu sinto dores daqui do couro cabeludo à planta do meu pé. Meu corpo todo dói, padre. Eu falei, mas desde que eu cheguei aqui, você não para de sorrir, é uma alegria.
eu estou impactado com tudo que eu estou vivendo com você aqui. Aí ela me disse, hoje eu levo como lição de vida na minha vida, no meu sacerdócio, na minha consagração como Canção Nova, no meu trabalho com jovens sarados, onde eu vou, no confessionário. Ela me disse, parei quando eu descobri que eu era a 7ª ser humano com essa enfermidade. Que os médicos disseram que ainda não tem cura, não tem milagre para ela, humanamente falando. Eu pensei, eu tenho 2 possibilidades. Ser a doente mais infeliz ou ser a mais feliz. Aí eu optei em ser a mais feliz. E eu disse para Jesus que qualquer pessoa que viesse me visitar, que se encontrasse com Ele por meio de mim. Eu falei, olha, eu estou encontrando, filha, desde que eu cheguei aqui, eu estou impactado. Quando eu fui sair da casa dela, indo embora, eu disse para Jesus, Jesus, não sei se eu vou conseguir dar conta do recado, mas a partir de hoje, aconteça o que acontecer, se alguém me perguntar como é que eu estou, eu vou dizer que eu estou ótimo. Eu não tenho motivos, não tenho, para falar o contrário. Aí eu estou lutando pelo ótimo, já há alguns anos lutando. Como é que está o Senhor, Padre? Ótimo. Agora eu vou perguntar à Assembleia, como é que estão vocês? Leva isso para casa, filho. Tem pessoas piores do que você, mas mais felizes do que você. Pessoas piores do que você, talvez mais felizes do que você. Por quê? Porque encontrou em Jesus essa alegria que não passa. Com Ele, nele e para Ele. Pronto. E aí nós vamos manter essa constância. Quem conversa comigo no WhatsApp, como é que o senhor está hoje, padre? Ótimo, às vezes eu recebo uma bomba na cabeça, uma situação chata. Mas a palavrinha é ótimo. E se vier pessoalmente, como é que o senhor está? Estou lutando para dizer ótimo. Eu não tenho motivos. E quando veio a pandemia, eu descobri que a alegria, ela levanta a nossa imunidade. Eu falei, agora eu estou feito contra o Covid. Vou sorrir o tempo todo. Porque diz que a tristeza abaixa a imunidade e o Covid vem e mata. Falei, então agora eu vou sorrir mesmo. Então quando você estiver muito triste, faça cosquinha, sorria. Sorria. E eu vivo isso no meu cotidiano. Hoje de manhã eu acordei, olhei para o espelho, a gente deu tanta risada, eu mais o padre ali, ó. Sorria, padre. Se tivesse uma câmera escondida, o pessoal falar, esse cara está ficando louco. Mas é a forma, filho, que eu encontrei de subir a imunidade e me preservar do Covid também. Ouviu? Te dando uma receita prática. Sorria, porque a tua tristeza vai transformar-se em alegria. Essa é a promessa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.